Oi, gente, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão bem. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas a esse podcast maravilhoso, Amigas Empreendedoras, o podcast do portal Sou Mulher. Sempre recebendo gente muito interessante aqui, que te inspira, que faz você tirar a camiseta de vereador, de deputado e colocar um blazer, que nem eu tô hoje, tá? Porque você é uma empresária, você é uma empreendedora, você é uma mulher de sucesso. Você pode não estar fazendo sucesso, mas você vai fazer sucesso. Sim, senhora! E nessa bancada, junto comigo, a minha querida Vera Giglio, com uma convidada muito especial. Vera, boa Boa noite. noite, muito obrigada. Mais um dia de inspiração, mais um dia de aprendizado. Gente, esse programa está ficando cada vez melhor, cada vez melhor. São convidadas de peso, né, Vera? Porque a Que gente tá aqui. conteúdo, que experiência, que resiliência, que superação, é tudo. Sim, seja muito bem-vinda, Juliette Crymon. Ai, Acertei o sobrenome? acertou. Ah, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui para poder compartilhar ideias, poder dar o melhor de nós mesmas, né? Mulheres, uma ajudando as outras. Para mim está sendo É uma maravilhoso. inspiração, a Eu Juliette. agradeço imensamente. Gente, Obrigada vamos pelo lá. convite. Ai, olha, eu tô muito feliz, gente. Porque é o seguinte, eu sinto a energia das pessoas. Na hora que eu vi pela primeira vez, que foi agora há pouco, hein? Eu não conhecia ela pessoalmente. Que a gente começou a trocar uma ideia de 5 minutos, eu já falei, gente, essa mulher tem conteúdo para 3 programas. Aí a Vera tava conversando comigo, como a gente, juntou com a gente, falou assim, Carol, ela fez o caminho inverso. Agora ela cuida da casa dela. Eu falei, oi, como é que é? Uma empresária de sucesso, cuidando só de casa. Como você. Juliette, conta essa história pra gente, porque você tá fazendo o caminho contrário. Não, a gente É precisa verdade, entender. é verdade. É opção de verdade, é uma vida. Eu opção. acho que as pessoas têm escolhas. É verdade. Na verdade, eu iniciei, né, a minha vida profissional praticamente aos 40 anos. Uau! E fui abordada por uma pessoa incrível, que eu agradeço muito, que é o meu amigo Carlos Wizard Martins, Gente, que, parênteses. parentes, né? Ah, Um grande empresário que nos deu uma lição de vida de como ser uma empreendedora. E eu tive esse professor, na verdade, gente, né? Eu o Carlos agradeço. Wizard, ele só é o dono da Wizard, aquela de inglês. E fora as outras, a Pearson, não é? A Pearson agora, que é aquele grupo gigante que tem É, ele várias tem outras empresas. várias. Ele é realmente um grande empresário, um grande empreendedor, né? Na Amigo, verdade. amigo, gente, amigo. Ela é amiga do Carlos Wizard, o empresário, um dos mega empresários do Brasil. Trabalharam Mas eu acho que juntos. todas as Gente, pessoas que fizeram parte da Wizard são amigos, né, dele. uhum, Porque nós temos, assim, uma gratidão, porque a gente cresceu, evoluiu com ele, uhum. né, com os ensinamentos que ele nos deu. Foram diversos treinamentos, diversas palestras que nós assistimos. Então, foi grandioso para nós. Porque quando você vai montar alguma coisa, você precisa ser treinada para isso. Não Uhum, adianta querer ser uma empresária, uma empreendedora, sem ter uma base, né? uhum. E ele nos deu essa base. E o sistema de franquia, de alguma forma, A história, colabora né? A história da muito. Wizard é sensacional. Exatamente. Quando ele me abordou, na verdade, foi muito interessante, porque ele falou sobre a águia, né? Que existia uma águia dentro de mim. E essa águia é a magia, praticamente, do voo para uma renovação. E a metodologia da Wizard na época, como continua sendo, logicamente, era inovadora, né? Baseada em neurolinguístico, tinha todo um histórico maravilhoso, Uhum. e isso nos encantou muito. Então, cresceu muito a Wizard, porque realmente teve um método assim, específico, né, de aprendizado, mas assim, maravilhoso mesmo. Mas a experiência da águia, Então, essa aí leitura de como a águia se comporta, né, perante a vida, é é, que eu acho que faz porque trazer essa mensagem, né, é, para as é pessoas. verdade, porque na verdade, assim, você
aos 40 anos, você faz uma mudança na sua vida, isso é uma verdade. E ele quis mostrar que eu deveria fazer alguma coisa diferente para mim. Então, ele contou a história da águia, que você vai voar, quando ela chega mais ou menos aos 40 anos, ela voa, vai para um pico mais alto. E nesse local, ela busca o isolamento e ela tira dela tudo que está envelhecido. Então, ela bate o bico numa parede até quebrar aquele bico, que está flexível, grandioso demais e curvo, que não serve mais para caçar. E aí ela guarda durante um bom período esse bico se desenvolver novamente. Depois que ele se desenvolveu, está novinho, ela tira as unhas, que já estão também alongadas e flexíveis e não serve mais para pegar a caça. E aí ela tira, arranca tudo, espera crescer novas unhas e depois que nasceu ela vai tirando todas as penas velhas, pesadas, para renovar. E aí ela dá o maior voo e vai viver mais 30 anos. Nossa. Aí eu pensei, bom, eu quero viver mais, né? Com 40, mais 30, 70. Eu preciso fazer alguma coisa legal. Eu preciso ter um legado, né? Eu preciso mostrar para os meus filhos que eu tenho uma capacidade. Não basta só eu estar casada com um engenheiro, uma pessoa importante. Eu tinha que mostrar que eu também tinha um conteúdo. Afinal, eu era formada, né? Então é difícil assim, você se forma, aí você casa, você tem filhos, vai cuidar da casa. Eu amo cuidar da casa. Desde pequenininha eu adorava brincar de bonecas, né? Então eu tive uma casa para cuidar, mas eu ficava assim, puxa vida, mas eu queria tanto acompanhar o meu marido, que tem um poder, né, tão intelectual. Eu quero ser alguma coisa diferente. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer o Carlos. Nesse meio eu falei, bom, será que eu vou atrapalhar a minha casa se eu estou com filhos adolescentes agora nesse período? Foi uma decisão difícil, como foi a decisão da Águia de fazer a renovação. Então, a dificuldade para mim era a mudança da vida. Era dar o primeiro voo. O primeiro voo. Eu falei, meu Deus, agora, né? Como é que vai ser, né? Então, assim, não foi fácil. Foi difícil para eu ir para Campinas, fazer treinamento, voltar, montar, até convencer. Eu tive depois o apoio, mas foi tudo muito bem. Conseguindo conciliar, porque eu tinha também um poder aquisitivo bom, que dava para eu ter empregada, um motorista para levar meus filhos para a escola. Então, eu estava meio cômoda, uma zona mais de, né? De conforto. Será que eu vou brincar de empresária? Não. Entra na Weezer para você ver se você não é cobrada para você ser melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E essa cobrança criou uma certa insegurança comigo, que é hoje que eu falo para a gente nunca cometer esses erros. Quando você começa no empreendedorismo, qualquer coisa que você vai empreender, começa pequeno. Começa a amadurecer, aprender. Demora bastante tempo para depois você expandir. Eu, na insegurança, vai ter concorrências aqui, concorrências lá. Eu vou montar em tudo quanto é lado. E aí, de repente, me vi com muitas escolas para administrar praticamente sozinha. Foi aí que eu me perdi um pouco. Por quê? Porque os filhos na adolescência precisam muito também da mãe, do olhar da mãe. E eu estava com muitos funcionários tomando conta. O pouco que eu ficava, por mais que eu me dedicasse, não foi o suficiente. E aí, para mim, foi cômodo. Filho, vai estudar nos Estados Unidos, fazer uma especialização. Débora, vai para a França fazer uma especialização. Então, cada um ia para estudar para um lugar, porque a Débora, minha primeira filha, ela sempre teve uma queda para o francês, né, para a cultura francesa. Ela era mais Mas pro me lado diz europeu. qual é o cargo da sua filha na França? Hoje ela trabalha na Mercedes-Benz, mas no ramo de perfumaria, e ela é uma das mais atuantes na área de marketing. Ela é uma CEO. É uma CEO, É. simplesmente. Incrível. Na área de marketing. E Ela essa tá mãe se muito cobrando bem. se estava tudo bem. Mora em Versailles, tem uma filha de 12 anos, uma mulher que
ela é um pouco a minha cópia, assim. Hoje eu me orgulho disso, né? Mas até a gente observar o crescimento, demora. Então, é verdade. Então, assim, Então, a naquela mãe época, mãe, pode ser empreendedora, sim, teve atenção, deu todo o sentido na é, vida, e você pode, por escolha, ser ou não ser sim, empreendedora. Eis a questão. verdade. Assim. Eu acho assim, tudo na vida tem causa e efeito, né? Você precisa saber o que você quer, qual o percurso que você vai seguir com isso, quais os objetivos que vai, com quem você vai, né? Para você saber exatamente qual o contexto dos valores que você tem na vida. Naquela concepção que eu tinha na época, eu era jovem, né? 40 anos, querendo voar, querendo ser alguém e tal. Eu cresci tanto que me assustou. Uau! Verdade, verdade. Você já viu a Já. pessoa se assustar com sucesso? Eu fiquei assim, gente, olha, eu Por isso é é tão que importante o autoconhecimento. Eu sempre bato nessa Sim. tecla, eu me assustei, porque você tem que se porque preparar para o é, sucesso, porque ele chega de ele repente, chega né? de repente. E eu fui tão assim aceita lá em Cotia que eu organizei eventos para 25 mil pessoas com o pessoal político de Eu Cotia. vi É, as suas citações lá exatamente, de sabe? Então, assim, jornais e eu tudo. estava envolvida, não era só administrar o Wizard, eu levava o nome Wizard para todos os cantos da cidade, entendeu? Então, esse trabalho de marketing era constante e a captação e prospecção de alunos era constante isso. Então, era apresentação dentro de empresas, era festa, era reunião, tudo que você possa imaginar que você tinha que estar envolvida, além dos treinamentos constantes, porque a Wizard sempre estava em evolução, né? Muito bem. E quantas pessoas você Marido conseguiu? não gostou Não, nada. mas e quantas pessoas você conseguiu mudar a vida com tudo isso? Nossa, bastante. Inclusive, eu fui. Olha, teve uma. Depois de muito tempo, né? A gente chegando lá. O que mais me fez que eu deixei um legado, que é o que me deixou em paz comigo, foi uma notícia que veio de um jornal da região, falou assim, cadê aquela loira glamourosa de Cotia, da Granja Viana? Sumiu, entendeu? Aí eu vou te falar por que que ela subiu, né, na verdade. Então, assim, nesse contexto todo do crescimento, aquele boom da Juliette em todos os jornais, na coluna social, me convidaram para ser rotariana, me convidaram para o Lions, eram eventos, era uma série de coisas que eu fazia ao mesmo tempo. E aí o meu ex-marido, ele ficou conhecido como Constantino, marido Marido da da Juliette, Juliette. da Wizard. E isso começou a criar Isso uma pesa. situação que pesou, apesar dele ser um tremendo de um cara, entendeu? Aí isso começou a criar uma situação meio ruim para mim, e aí a gente começou já a ter uma certa desavenças em casa, já começou a ficar um ambiente ruim, e eu cada vez mais mergulhada no trabalho, e cursos aqui, cursos lá, e pá, 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 até um dia que ele pegou as coisas e foi embora. Nossa. Ah, não Aí, aguenta, né, o sucesso. A mulher tem que se preparar também aí, o que que aconteceu? com o marido. Eu me vi sozinha com filhos adolescentes e acostumados a viajar, né? Então, assim, claro, quando você tem um marido que é engenheiro, que ganha bem também, obviamente que você ainda sendo empresário e ganhando bem, você tem um padrão de vida, ó, altíssimo, né? Sim. Mas sai aquele padrão do marido, fica só você, né? Aí você começa a ver, puxa, como ele gastava. Meu Deus, Coitado. os custos dos filhos é tremendo, né? Aí você começa a observar outras coisas que hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho a administração do lar nas minhas mãos também, eu sei ver exatamente os custos, eu sou bem consciente das coisas. Naquela época, parecia que era tudo, veio tudo assim, era carrão, era um monte de coisa, era roupas caras e uma futilidade também. Tudo isso foi um aprendizado. Parece que você dá uma volta assim, você vai aprendendo. A coisa é 180, né? Não volta no mesmo Aí, ponto. O aí o que que crescimento. aconteceu? Um belo dia, eu comecei a me sentir mal, meus filhos já estudando fora, porque optaram por estudar fora,
E aí eu vi que eles só vinham em férias. Começaram a ficar lá. A minha filha foi para o Canadá. Aí no Canadá ela conheceu uma pessoa, depois foi para a França, foi fazer faculdade na HEC. E aí a coisa foi assim: puxa, minha filha está na França estudando faculdade, meu filho está nos Estados Unidos. Eu falei, gente, eu estou sozinha, né? Eu me vi sozinha. Cadê aquela casa? Numa casa enorme. Aí você começa a ver que você criou um mundo, mas as pessoas se foram. Entendeu? Uhum. E O aí, bom é o equilíbrio de tudo isso, né? exatamente, Exatamente. A empreendedora é um aonde a aprendizado. gente tem que aprender as coisas. Uhum. O que é mais importante para você? São coisas Ou ou são pessoas? As coisas são importantes quando você tem pessoas para compartilhar com elas os momentos mais interessantes da sua vida, né? Então, assim, talvez eu, na época, que eu não tinha hoje essa bagagem que eu tenho, eu analisei da seguinte forma. Eu era uma pessoa imatura, não tinha segurança própria ainda, achava que eu era inferior ao meu marido. Então, provavelmente, eu queria talvez mostrar para ele um outro lado que ele não via, além de ser uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher que cuidava da casa, com os empregados e tal. Eu podia fazer, puxa, eu podia ser aquela mulher que poderia estar aproveitando esse momento e ficar na academia, fazer um monte de coisa, mas eu achava que era fútil, porque eu não conseguia conviver com alguém que não tivesse conteúdo para conversar. Então, eu busquei um conhecimento, né? Eu busquei ser alguma coisa para mostrar para ele, ó, eu sou empresária também, entendeu? Então, não deixou de ser uma competição. Inútil. Eu não precisava disso. Mas valeu. Toda experiência valeu. Por quê? Porque aí, depois que eles foram embora, que eu me vi sozinha, eu chorei. Aí eu estava grande empresária, todo mundo se aproximava de mim para tirar foto, para estar não sei o quê, jantares aqui. Ah, você pode me ajudar nisso? Você pode. Um monte de coisa, mas as pessoas mais importantes que você tinha não estavam mais com você. E aí eu comecei a adoecer. Até que um dia eu descobri que eu estava com câncer. Então Nossa. eu fui para o HIC, no HIC não, é AC Camargo, que é ali na Liberdade, na Antônio Prudente. E fui fazer o diagnóstico. Aí o médico falou assim: olha, você está com câncer de tireoide, mas você já demorou muito. Então você precisa fazer uma cirurgia imediata. Nessa coisa da cirurgia, começou o processo também da separação, porque o meu ex-marido, não quero essa mulher mais, não é mais a Juliette que eu queria, né? Então Detalhe, ela não tem a tireoide. Você duro isso. Aí eu fui fazer o exame, né, para tirar, tive que tirar, só que o câncer, ele se alastrou, foi pro pulmão. Então eu fiquei 1 ano fazendo quimioterapia, tratamento. Então naquela época, foi em 2008, que eu fiz a cirurgia, não tinha Tantos tratamento recursos, da né, maneira como como hoje. tem hoje, que hoje não cai cabelo e tal. Então aquela mulher linda, maravilhosa, não existia mais. Começou a engordar, perdeu cabelo, sabe? Ficou depressiva, os amigos começaram a se afastar, e blá. Aí eu falei, não consigo mais manter a Wizard, eu preciso vender. E o Carlos, os filhos do Carlos, foi muito bacana comigo nesse momento, porque foram eles que compraram de volta a minha Wizard para depois revender. No caso, você ficou com uma franquia, mais ou menos isso. Ou Não, você administrava, você comprou mesmo uma parte, 3 Wizard. 3 Wizards. Eu vendi as 3 Wizards, né? Para ele mesmo, né? E aí o que acontece? Isso é amigo empreendedor, né? São Ele empreendedor. comprou as Wizards Olha que para visão. revender para um americano que chama Shed, que chegou do Brasil e ficou com as minhas escolas, né? Uhum. E aí, o que acontece? O que fazer depois, quando você está como empresária durante bom tempo, aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Nesse momento que você começou a escrever, que você começou a se inspirar em música, E nesse ela momento, toca eu assim sempre peças toquei, maravilhosas. a música está em mim desde que praticamente eu era pequenininha, porque a minha mãe era musicista.
E aí eu sempre convivi com isso. Só que eu achava que a música não ia me trazer um recurso financeiro, porque eu tinha uma vida mais presa. Então, assim, para você ter hoje de ser uma artista, você precisa ser livre. Porque geralmente os programas são à noite, você vai fazer uma tocar. apresentação, você tem que viajar. E se você tiver esse convívio de família, fica mais difícil. A não ser que você case com um artista. Sim. Ou case com um produtor, aí o maestro. Aí eu você já já. senti isso na pele, porque quando eu entrei na carreira artística, eu sou atriz formada pela escola do Wolf Maia. E eu comecei a ver que realmente, ou eu me dedicava só a isso, ou eu não me dedicava a mais nada. Só que, por exemplo, para eu ser artista, para eu ser uma atriz, o que eu preciso? Eu preciso ter tempo para ensaiar e tudo, e as contas não esperam, né? As contas não Exatamente. batem. Exato. Então é o que você falou, você precisa de liberdade, mas ao mesmo tempo você acaba escrava do dinheiro. É um Era o novo meu caso. empreendimento, né? Exatamente. Eu tinha que. Exatamente, seria um novo empreendimento. E tudo é um investimento. Para fazer um videobook é um investimento. Para fazer um book é um investimento. Para ir fazer um teste é outro investimento. E da onde que a gente vai tirar recursos? Do trabalho. Aí eu já tomei bronca de diretor, porque ele queria que eu ensaiasse numa quarta-feira de manhã. Eu falei, meu querido, eu dou aula. Eu dou aula. Ou eu dou aula para pagar o Sobreviver. curso, para sobreviver, ou eu vou ensaiar numa quarta-feira de manhã. Pois naquele dia eu tive que faltar, porque eu estava ensaiando a minha peça de formatura. E ele foi impiedoso. Eu tive que rebolar para poder. E é exatamente isso que você falou, até para complementar a sua fala. Quando a gente é artista, a gente não tem, a gente tem que ser só artista. Né? A gente tenta conciliar, mas no meu caso, eu não consegui. Mas eu amo um palco. Mas você realmente é uma artista, porque logo que você. A maneira de você se expressar mostra essa liberdade né, que todo artista tem, né? Eu acho uma delícia isso. Aliás, leia depois o livro, você pode ser um grande personagem aí, viu? Opa! Então, na verdade. Quantas fases, eu né, tinha que que ser você de tinha que novo, superar? eu tinha que ser de novo A águia. uma águia, né? E aí não era uma águia mais de 40 anos, era uma águia de 50, né? E com problemas de saúde, convivendo realmente com uma outra aparência, né? E sem ninguém, com um castelo na tua mão, né? E muito conteúdo, mas não sabendo mais assim o que fazer. Muito bem. Foi na hora que eu me apeguei muito a Deus, entrei nos cursos de coach, sem dúvida nenhuma que foi o que também deu muita força, sabe, abriu meus horizontes. O autoconhecimento. Autoconhecimento. A tecla de novo. A tecla de novo. A tecla do empreendedor é autoconhecimento. Conhecimento. Isso aí, Verinha. E aí, além disso, que me ajudou muito, foi descobrir minhas habilidades. Eu adoro vendas. Porque quando o Carlos é muito inteligente, ele sabe que quando uma pessoa tem a capacidade de vender alguma coisa, ele fala assim, o que você venderia se você estivesse na Wizard? A maioria fala, vou vender o curso de idiomas. Não, você tem que vender Não, sonhos, né? Exatamente. Ascensão profissional, tudo menos o curso. Exato. Não é verdade? Então, ele sabe disso. Então, assim, na verdade, eu falei assim, gente, eu vou ter que pensar numa forma de ganhar dinheiro rápido para eu poder me levantar. Porque toda vez quando você vende uma empresa, a primeira coisa que você pensa, que eu sempre pensei em pessoas, né? Mas não pensei na minha pessoa, né? Na verdade, pensei nos outros. Eu falei, eu tenho que pensar nos meus funcionários. Eu tinha muitos funcionários. Então, quando eu vendi, a primeira coisa que eu fiz, paguei todos os direitos de todo mundo. Entendeu? Então, era uma garantia para mim. E aí, as coisas que ficaram são os gastos que eu tive até com filhos no cartão, que eu tive que depois acertar. Né? Então, você sai com uma certa dívida, você não sai limpinha quando você sai com uma pessoa jurídica. Você tem que acertar certas coisas que você deixou pendências.
E aí foi quando eu tirei o Cresce. Só que eu me especializei em corporações. Por que incorporação? Porque eu achei muito interessante o seguinte: eu adoro pegar O algo. Cresce você vai negociar imóveis. Sim, mas incorporação é quando você faz loteamentos, né? E aí, por que que eu optei por loteamentos? Porque eu me encantava quando eu pegava alguma coisa crua, uma área rural. E construir um. Exatamente. Aí eu ia naquela cidadezinha onde tinha uma área rural, aí eu ia nas prefeituras para ver todos o levantamento daquela área, ia fazer todas as avaliações, conhecer quem é que estava envolvido, e na verdade isso era uma conciliação jurídica que eu estava fazendo, eu não sabia. Eu já sabia. Eu estava conciliando todo mundo que estava envolvido, às vezes eram pessoas que eram casadas, separadas, já tinham não sei o quê, e aí as mulheradas, não, eu quero aquele pedaço que é meu, que não sei o quê, e os lotes que você dividia dava conflitos. Eu sei, puxa, eu estou desenvolvendo algo que estou desfazendo conflito entre pessoas. Aí tem que fazer constelação familiar. Já, Para reduzir. exatamente, já tinha feito, inclusive, nesse período, né? Eu me preparei bastante. Isso me valeu muito para eu ter essa segurança de pegar áreas rurais, transformar em loteamento, treinar vendedores, porque eu tinha Cresce, treinar vendedores e vender. E aí foi uma época bem difícil para mim, porque tudo que eu fiz foi em Taubaté, entendeu? Então, esse teu aprendizado, a gente trazendo para o empreendedor ter um novo conceito de empreender, quantas experiências ela passou para, em todos os lugares que chegava, mudava a vida das pessoas. Exatamente. Gente, e eu tô aqui impressionada, Juliette, com a tua história, que eu tô aqui parada olhando pra você, encantada. Ah, você é linda. Você Encantada. que é linda. Ah, Porque, gente, a gente se ama, a mulher se ama. assim, eu tô impressionada porque ela foi como uma fênix duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. E ela começou, não foi com 20, não foi com 18, não foi com 30, foi com 40. Com 40 anos, dois filhos adolescentes. Então, gente, qual é a tua desculpa? Qual é a tua Fala desculpa? pra gente, Qual é a tua desculpa? Sabe? Agora, olha só, ela enfrentou doença, ela se desfez do que era tão importante para ela, que eram as escolas, as franquias, o Wizard dela. E, gente, ela, de um limão, ela fez uma limonada. E doce, né? E doce. E aí depois, gente, olha, um negócio depois de outro negócio, depois de ter enfrentado uma doença, sabe? Então, assim, de tudo ela tirou uma lição. Foi inteligente. E você aí chorando, e você aí se lamentando. Querendo se matar. Então, porque, gente, setembro É amarelo. verdade, é verdade. Setembro amarelo. Então, gente, pelo amor de Deus, não. Pega essa história e se inspira. Eu tô aqui parada, eu não tô conseguindo nem fazer pergunta, porque assim, é uma lição. E olha só, na maturidade, ela escreveu livro. Na maturidade, ela se descobriu como artista. Na maturidade, ela descobriu que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Ela simplesmente, ela se viu linda e depois ela teve que passar por um tratamento que judiou muito dela. E olha só, e você reclamando da vida. Então, empreendedora, minha amiga, Começa empreendedora. com 7 anos a escrever. Sim, olha a gente só, vai falar, gente. olha a história da Eu não Alice aguentei. Eduarda. Alice Eduarda eu conheci no sábado. Ela escreveu esse livro, Pinte Como Você Quiser. Eu Olha. comprei, gente, eu vou pintar Aí como eu quiser. ela falou assim, com 7 anos. Eu dedicatória. falei, 7 anos de experiência, ela não de idade. De idade. Aí eu, é. é o quê? E já é empreendedora. A mãe, a Célia, uma Gracinha. grande amiga, vai ficar muito orgulhosa de apresentar aqui no podcast a Maria Eduarda. Eu quero a Maria Eduarda aqui. Ah, vamos trazer a Maria Traz a Maria Eduarda? Eduarda aqui. É Maria Eduarda o nome dela? Não, Não, é Alice Eduarda, Alice gente. Eduarda, você é uma empreendedora, pode vir aqui que a tia Carol quer conversar com Aqui você. o livro da Alice. Ai, que linda, Eduarda, gente. autografado. Olha que fofa. Gente. Com muito amor e carinho. Olha, olha
começando a escrever. Chique demais. Gente, chique demais. Parabéns, Alice, adorei. Tá aqui o seu livro. Eu comprei este livro. Não foi dado não, gente. Não foi dado não, não foi autografado não, eu comprei. Alice não é boba não, Alice não é Porque boba tem não. que reconhecer desde pequena. Eu quero trazer uma bailarina também, que eu conheci com 7 anos, num evento, e ela deu um show. Ela deu um show de empreendedorismo. Eu vou trazê-la aqui no programa também. A Verinha sempre enaltecendo todo mundo, É. né? E Linda. também agradecer ó, que você trouxe para mim hoje do Rodrigo Marucho, a magia da Ai, excelência. Rodrigo, Ó, Rodrigo, dá próxima para ver vez aqui? nós queremos você aqui é também. desse lado. Com certeza. Ah, aqui. Aqui. Vera, lê depois me Rodrigo. empresta. Ah, magia da excelência. Tenho certeza que ele Inspiração vai e vir aqui técnicas se você essenciais. Vamos trazer o Rodrigo aqui Ah, para falar para a gente sobre esse livro. Muito obrigada, Rodrigo, pela dedicatória. Muito adorei. com certeza. E Juliette, valorizando escritores e valorizando inspirações, valorizando as amigas, que a gente aprende muito. As amigas que a gente aprende muito. Tá caindo até o microfone. Ficou um pouco emocionado, Douglas. Mas você não vai cortar, porque eu adoro esses erros de gravação. É isso aí. Bebe Ele uma vai água. girar. Bebe uma água, Carol. O microfone Tô ficou emocionada. emocionado. Aguinha aqui. Douglas, socorro. Aqui. Não veio. Douglas, socorro. É verdade. Põe ele mais pra cá. Não, mentira. Ó, eu tô segurando aqui no tripé, mas acho que ele tá meio zoado. Pronto, bom, vou tá segurar bom. assim até o final do programa. Não ri, não. Já tá. Gente, Que é história assim. linda. Porque, olha, gente, é o seguinte, eu gosto tudo no improviso. Eu não deixo cortar. Quando vem as coisas erradas, eu não deixo cortar. Não, outro dia Mas é tocou mais meu verdadeiro, telefone você não aqui. acha? É mais verdadeiro. Eu acho que o bate-papo, né, onde todo mundo está interagindo num assunto, é muito melhor do que as coisas. Às vezes a gente se prepara para não dar gafes, assim, não Uhum. tem conhecimento, alguma coisa que de repente pode falhar. Mas essa coisa leve, né, da É. verdade, isso que é bacana. E é isso que as pessoas estão gostando do programa, porque ele tá ficando tão rico. Sim. Ele tá ficando. Gente, tá espalhando. Dá um likezinho aí, porque a gente precisa. Precisa colocar esse isso aí, movimento. Exatamente. Isso aqui é um movimento de inspiração, gente. As mulheres aqui estão dando show. Exatamente. E olha, gente, E tá vou começando falar a ficar famoso, porque tem gente me ligando, Ai, tem amigas gente. falando que estão impressionadas com a Ai, gente. É muito gente, bom. que orgulho. E assim, gente, eu não deixo cortar, porque é isso que você falou, é a verdade, porque assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender a lidar com o improviso. Teve uma coisa no teatro que eu aprendi, não sei porque eu tô falando tanto do teatro hoje, mas enfim, tá, Não, tá porque a vindo. vida é um teatro. É, assim, você tem que aprender a improvisar. E as coisas, elas têm que ser naturais, né? Eu aprendi isso no teatro, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o texto, que não sei o quê. Ai, caiu um envelope e deixa o envelope caído. Não, na vida você não pega o envelope do chão. É exatamente isso. E você, empreendedora, tem que pensar assim, porque você planeja tanta coisa, aí vem uma circunstância da vida, faz assim, ó, no teu plano. Não foi isso que aconteceu na sua vida, Juliette? Foi mesmo. Eu acho assim, eu acho que quando a gente tem sonhos, não podemos deixar de realizá-los. Não podemos. E não podemos deixar que ninguém sabote, né? Possa sabotar aquilo que você mais deseja. Às vezes até nós mesmos sabotamos o que nós queremos na vida. Então eu acho assim, eu sou muito feliz na minha vida. Eu sou muito realizada hoje, porque eu sinto que meus filhos, eles têm orgulho de mim, eles sabem da minha história, eu tenho um legado, tem um livro que eu editei que conta a história realmente de uma pianista que, de alguma forma, mostra o que eu percebo do mundo espiritual. Eu entendo que muitas vezes a gente se encontra por algum motivo, sempre tem um propósito. Então, pessoas que entraram na minha vida, que me fizeram bem, que me deram um caminho, sabe? Então, assim, eu dou muito valor Que a te reconheceu, né? essas relações que dão pra gente. Tem uma coisa muito interessante que ocorreu na minha vida, que foi também que me fez eu estudar muito o espiritismo. Eu estou me formando em teologia agora. Olha, meu Deus! Gente, ela não para de estudar. Não paro.
Empreendedora não É pode. uma das coisas que eu adoro, é estudar. Só 10 minutos. Ah, não acredito, Douglas. Tá vendo? Gente, a gente só tem mais 10 minutos de Ai, programa, gente, que gente. Tava uma pena. delícia. Tá mesmo. E eu achando que tinha passado só Tá 15. mesmo. Ai, não. Outro dia nós ficamos, né? Ficamos tomando um lanche até 2 horas da manhã, não foi? Gente, a gente não Ah, queria ir embora. é. Era muito tema, era Muito muito tema. assunto. Gente. Porque eu adoro também a abordagem política, eu gosto de conversar sobre isso, porque eu estudo muito também sobre isso, né? Estudo muito política partidária. Aham, E eu gosto de entender os partidos, quais são os objetivos deles. sim. Isso é interessante para mim. Por quê? Para entender o comportamento. Por que que as pessoas vão mudando? Por que que não tem uma ideologia única deles? Sabe, tem uma coisa interessante que é interessante um dia a gente abordar sobre isso. Mas, com Ela questão sabe muito o de política, espiritismo, muito. o espiritismo para mim também foi interessante. É uma doutrina que nos faz entender o seguinte: nada sai impune e tudo é uma consequência. Teus atos levam a consequência. Pode demorar, mas você vai ver as consequências. Às vezes as consequências até mostram através de outras pessoas. Pode ser um filho, alguém que esteja envolvida no seu contexto de vida, né? Por isso que hoje eu me vigio muito. Então, eu quero viver me doando a alguém, a pessoas, né? Então, assim, o que que eu posso fazer? Vou compartilhar tudo que eu posso, com meus conteúdos que eu puder, né? Você ouviu as músicas? As Você minhas ouviu a música? músicas, elas vão ser logo lançadas, se Deus Arrepia, quiser. arrepia o corpo inteiro. Eu vou passar depois pro WhatsApp para vocês, Márcia, para ela. E aí, Já passei. já, né? Já Então, passei. então assim, o mais importante da gente é saber o seguinte: temos que ter uma harmonia nos nossos pensamentos, nas coisas que a gente quer. Então, colocar prioridades, focar naquilo que deseja e conciliar. Isso é o mais importante, porque não adianta você ficar rica, milionária e não ter nada para compartilhar com alguém que você queira, não ter uma estrutura familiar bonita. Hoje, eu sou bem casada. Meu segundo casamento me trouxe também uma harmonia muito grande, que uniu, inclusive, com os meus filhos, Olha. né? Então, essa energia que trouxe para mim foi porque eu me preparei para poder receber também a segunda chance de ter um lar. Entendeu? Então, o meu lar é aqui, mas meus filhos vêm, aí eu vou para lá, sabe? Então, assim, Tua neta, tem, né? Tua tem um neta, você contexto, curte. parece que é uma união de vidas que já foram vividas entre eles, que nem a minha filha sente que o padrasto dela, de alguma forma, em alguma vida, foi pai dela, porque ela tem esse Nossa. amor com ele. Olha. Você entendeu? Meu filho tem um relacionamento muito forte também com o padrasto. Então, assim, Deus sabe colocar as peças. É como a gente faz aquele na conciliação familiar, na constelação familiar. Você vê o tabuleiro e fala: quem você é, a rainha ou é o peão na tua vida? Escolhe a posição, né? Então, tudo depende da gente, do que a gente quer. E ser empreendedora foi o meu desejo aos 40 anos de idade. Hoje eu tenho um outro tipo de empreendedorismo, né? Eu tenho uma editora que eu montei para editar as minhas obras. Olha. Então, a tua editora É a é. Crimol. É a Crimol Editora. Uau! Gente, ela é empreendedora. De novo, ela É não tem Crimol. jeito. Ela Ela empreendeu de novo. É. Sim. A editora, ela é própria, fui eu mesma que editei, né? Gente. Então, assim, eu que fiz toda a diagramação, mandei fazer, né? Uma pessoa O desenho profissional, também, né? O Né? desenho é desenho meu, também é dela. eu pinto. Gente, Você tem noção do que olha ela coisa mais pinta. linda. Eu pinto, eu gosto de fazer rosto também, eu faço muito rosto. Lá na Granja, vendo que você não foi ainda, né? Ainda vamos. Na Granja é onde eu me inspiro, né? É onde eu faço as minhas obras lá. Tem um piano lá também. Então, assim, eu tenho 100 músicas feitas. Nossa. 100 músicas Ela mandou feitas. algumas pra Sendo gente. que 30 já estão registradas. Agora, eu vou estar produzindo de uma maneira mais simples agora. Antes eu estava fazendo um contexto, porque eu tive um convite para virar uma série. Vai virar. E, inclusive, a pessoa que está envolvida nisso é parente do meu filho, né? Ele é produtor. Sabe aquele filme Coração Marcado?
é cunhado dele, que é o produtor. Olha. Então, assim, eu estou envolvida com pessoas que estão no meio, que já leram e achou muito interessante o filme. Mas você encontra esses canais, você vai sendo conduzida, né? Porque Deus dá para você se quando você abre, a energia abre para você, quando você sonha em alguma coisa e você deseja muito aquilo, Ela você resistiu para vir materializa. no podcast. Eu falei, eu quero tanto levar você, vamos. Aí ela, mas assim, eu vou, mas aquele vou, mas eu quero você, vamos. Aí ela Eu decidiu. vim por você. Porque, na verdade, eu estou naquela fase assim, mais, sabe, atrás dos bastidores, assim. Sim. Então, assim, gente, eu me expus tanto durante a minha vida toda. Era tantos flashes que hoje eu evito. Então, assim, eu acho que Mas essa sua experiência é muito importante sim, para todas as sim, eu mulheres compreendo isso, né? empreendedoras. Assim, o que eu puder fazer, ajudar, colaborar, estou sempre à disposição, com Ai, certeza. Com Juliette, então, olha, como a gente já tá quase encerrando, eu acho que você teria tantas outras coisas para falar, mas eu quero que você dê um recado para essas mulheres que assistem a gente. Dá um conselho. Você que viveu tudo isso, você que começou a empreender aos 40, foi no sucesso, teve um problema de saúde, as pessoas acabaram se afastando e agora você resgatou tudo isso e continua empreendendo, continua realizando sonhos. Eu quero ouvir. Não, eu falo para elas, mas não é para mim. É para mim, eu quero. Eu Inspira acho esse que pessoal. eu acho que é o seguinte, eu acho que nós temos que ter a persistência, persistir, nunca desanimar, porque a vida é um ciclo. Você pode ter dificuldades hoje, mas amanhã a porta se abre. Então acredite sempre em você, sabe? E procura sempre estar com alguém que possa te oferecer conhecimento. Eu estive sempre do lado de pessoas que eu tive visões e aprendi com eles. Então, eu tive também bons professores. Então, nós temos que largar a futilidade e procurar conteúdos que vale a pena, né? Então, a vida é muito passageira para você perder com futilidades. Eu acho que nós temos que sempre estudar, sempre procurar o conhecimento. É esse o meu recado. Conhecer, estudar, focar e persistir. Gente do céu, gente, olha esse programa. Ela tava falando, eu falei, Nós gente, estamos daqui. eu vou assistir acho que umas 3 vezes esse programa depois que estiver no gravado, porque é incrível, gente, que história. Parabéns, Juliette, pela sua história, por toda a sua superação. Eu ficaria aqui mais horas, horas e horas te ouvindo. Eu não ia falar nada, eu só queria ouvir. E todo o meu agradecimento, obrigada, obrigada por toda essa contribuição que você está dando para todas nós, mulheres empreendedoras. Obrigada, Vera. obrigada. E peço, se possível, Carlos Luiza de Martins. Ajude essas mulheradas a empreender. Venha para cá para um bate-papo aqui para elas conhecerem você melhor. Meu Deus do céu, Carlos Wizard aqui. Quem era Olha, eu na fila do né? pão? E Carlos Wizard aqui nessa bancada, Vera Giglio. Eu vou morrer. Não, mas a gente vai trazer muita gente aqui. Gente, Eu Vera. tenho um recado. Obrigada. Não tem preço. A Verinha é maravilhosa. Não tem preço tudo isso, gente. Tem valor. Valor. Esse é o meu recado. Muito obrigada. Que incrível. Ai, minha querida, você que é uma mulher incrível, eu adoro a Vera. Acho que a Vera assim, é uma mulher que tem tanto para oferecer, tanta coisa, ela tem uma energia, né? Tem. É isso aí, Verinha, continue e nunca desista. Muito bem. Gente, com esse tanto de inspiração, eu segurando o microfone para não cair, porque é assim que a gente faz, gente. A gente segura. Ó, viu? É sobre isso. Muito obrigada pela sua companhia. Que programa incrível que foi hoje. Eu espero que tenha sido realmente uma aula para você, empreendedora. Muito, muito obrigada. E ó, compartilha com outras empreendedoras, sim, senhora, porque mulher não é concorrente, não. Mulher tem que se ajudar. Compartilha com as amigas, com as inimigas também, tá? Principalmente. Compartilha. Pra ver se elas aprendem alguma coisa de empreendedorismo. Ai, como eu tô bandida. Ó, veneno, ó, veneno.
Meus amores, que bom, programa delícia foi hoje. Um grande beijo pra vocês. E é isso, continua curtindo. Douglas, obrigada pela produção. Show. Vanessa, obrigada pelo espaço aqui na Pump Fluxo de Ideias. Beijo, gente. Tchau, tchau.